Chamamos agora a doutora Maria Lúcia Catorelli. Desde já eu agradeço pela disponibilidade de vir contribuir conosco neste momento muito importante, não só para os bancários, mas para todos os trabalhadores. Nós teremos a palestra da doutora Catorelli e em seguida a gente vai abrir, como para fazermos, para dar a oportunidade de todo bancário fazer sua interpretação, sua intervenção, seu questionamento, sua observação, sua crítica, porque aqui é um espaço democrático de todos os trabalhadores. Bom dia. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer ao contato, que foi feito pelo Eloy. Uma outra vez ele convidou, não tinha jeito de manejar a vida aqui. E foi uma sorte, né? Que agora chegamos no momento do encontro e parabéns por sua vitória, parabéns para todos vocês. Para mim é uma honra falar para a categoria dos bancários. Vocês são uma categoria de trabalhadores muito especial no conjunto dos trabalhadores brasileiros e tem um papel fundamental para a sociedade. Para trabalhar no sistema financeiro, o sistema financeiro seleciona rigorosamente os seus pares. E vocês, então, são uma categoria muito preparada, podem ajudar o conjunto da classe trabalhadora, a greve ou a mobilização, se ainda que não chega a greve, uma mobilização salarial de vocês, pode ir muito além de uma demanda salarial. Porque essa mobilização toda é um espaço de discussão que possibilita, não é, fazer um debate muito importante, revelar para o conjunto dos trabalhadores a realidade financeira do país. Vocês são uma categoria chave para isso, né? E eu queria convocá-los a isso. Nós somos da Auditoria Cidadã da Dívida, um movimento que existe há 12 anos. Inicialmente fomos vinculados a Jubileu, como vocês anunciaram, atualmente não somos mais, porque da mesma forma que a CUT, a Jubileu também passou, depois de 2003, mudou. Então nós somos independentes, viu? A Auditoria Cidadã da Dívida. O que é isso? A Auditoria da Dívida está prevista na Constituição, até hoje não foi realizada. Então nós fazemos um trabalho cidadão e eu vou falar aqui para vocês algumas informações que nós conseguimos compilar dentro desse tema de financiarização, injustiças sociais e o sistema da dívida. A dívida não é uma coisa isolada, ela funciona como um sistema. Pode passar. Eu queria começar falando dessa bendita crise, né? Muita gente fala da crise atualmente, crise da dívida, crise financeira, mas poucos falam da origem da crise, localizada justamente no sistema bancário. Pouquíssima gente fala disso. Qual foi a origem dessa crise financeira? Primeiro, clarear que nós não temos só uma crise financeira. Nós temos uma crise financeira, nós temos uma crise social, uma crise alimentar, não
afetivos, etc. Uma crise ambiental, né, fora do planeta, que nos coloca urgência na revisão desse modelo econômico, e da mesma forma que não tem escrúpulos para explorar a classe trabalhadora. Eu estou vindo da cúpula dos povos lá do Rio, tem até organizações hoje que discutem a nova forma de escravidão. Porque se você colocar na ponta do lápis hoje o trabalhador que recebe salário mínimo, até 2 salários mínimos, ele ganha menos do que se ele fosse um escravo. Porque o escravo tinha moradia, o escravo tinha alimentação, o escravo às vezes recebia alimentação porque o dono do escravo queria que ele ficasse forte para trabalhar. E se colocarmos na ponta do lápis hoje, um trabalhador que recebe 1, 2 salários mínimos não dá conta de morar, ele não dá conta de comer, ele não dá conta de comprar medicamento. Tem movimentos sociais lá na cúpula dos povos denunciando a nova forma de escravidão por meio do achatamento salarial. Bom, e tudo isso permeado por uma crise de valores, porque se os valores estivessem em dia, essas outras crises não estariam acontecendo, né? Esse quadro dentro de um exacerbado poder do mercado financeiro e um exacerbado poder da grande mídia, que o David Harvey, um dos pensadores do momento econômicos, né, do momento e sob a perspectiva socialista, ele diz que essa grande mídia funciona como uma incrível massa retórica enganosa e de desinformação. Por exemplo, o falacioso déficit da Previdência, que não existe. A Previdência é altamente superavitária, tanto é que tem até a desvinculação das receitas da União, que tira recursos até da Seguridade Social para pagar dívida. Mas não tem um santo dia que a grande mídia, Rede Globo, etc., não vem falar do déficit, para justificar novas reformas. Nós estamos, então, no esgotamento do modelo capitalista, mas ele não acredita que está no esgotamento. Pelo contrário, ele vai buscar novas formas de se aprofundar e de reciclar. Eu vou me ater ao aspecto financeiro dessa crise, que é o nosso tema aqui. Poucas pessoas falam da causa dessa crise. A causa localizada no sistema financeiro, no sistema bancário, porém nos grandes bancos do exterior, que eram aqueles que tinham credibilidade para colocar os seus próprios papéis, os derivativos. Vocês são bancários, vocês conhecem bem essa história dos derivativos? Vocês são categoria para divulgar isso, porque isso é um câncer das trocas mundiais. Derivativo é uma aposta. O derivativo surgiu a partir de uma desregulamentação do sistema financeiro internacional, porque qualquer papel para ser colocado no mercado, desde aquela crise de 29, tinha que ter lastro, tinha que ser um papel real, ou uma ação que tinha correspondência no ativo de alguma empresa, no patrimônio de uma empresa, ou algum outro papel, recurso que tivesse lastro em ativos reais. Na década de 90, o que os grandes bancos internacionais começaram a fazer? Começaram a criar seus próprios papéis, os derivativos, e começaram a dar nomes bem complicados para esses derivativos, né, que fazem apostas. Como é que isso começou? Começou com uma justificativa até que todo mundo achou que era bacana. Por exemplo, vamos supor, Zé Maria tem aqui uma plantação de quê? Laranjas? É um plantador de abacaxi. É um
É o que? O caminhão? É a caixa? O lote do abacaxi vai estar valendo X ao câmbio Y, tá? Vamos supor que ele quer essa garantia. Então ele vai lá no banco e o banco faz para ele um papel que seria, há uns tempos atrás, um contrato específico com o Zé Maria, para ele ter essa garantia, ele vai pagar alguma coisa por esse seguro. O que aconteceu na década de 90? Os bancos criaram essa garantia para ele, transformaram isso num papel, chamaram isso de derivativo. Por quê? Esse papel é um ativo real? Não é. Ele está baseado no ativo real, que é a colheita do abacaxi. Mas ele é uma mera aposta de que daqui a 6 meses o preço do abacaxi vai ser X e o preço do câmbio, que você vai exportar, né? O preço do câmbio vai ser Y, tá certo? O que os bancos fizeram com essa aposta? Permitiram que todas as pessoas que estão nessa sala, todos os operadores, apostem nessa aposta. Então, como é que se chama, Luiz? O Luiz vai dizer, não, o lote do abacaxi não vai dar X, vai dar X mais 2. O Cássio vai dar, não, que X mais 2, X mais 10. E o Costa, não, eu já acho que vai dar X menos 20. É o Credit Default Swap. Vocês já ouviram esse nome? O CDS, aposta para baixo. Por quê? E lá no fechamento, eles põem esses nomes, assim, esses verdadeiros palavrões, para quê? Para as pessoas, quando começarem a ler uma notícia e está lá, os créditos já parou de ler, né? E isso é uma estratégia, sabe por quê? Quando você começa a ler alguma coisa que você não entende, como é que você se sente? Impotente, humilhado. Puxa vida, eu não alcanço isso. E qual ser humano normal, saudável, que gosta de sentir humilhado? Ninguém. Então ele pula aquilo, ele afasta isso. Então a nossa luta da auditoria cidadã é para desmontar isso. Porque nós temos que fazer um trabalho contrário, nós temos que mostrar para todo cidadão que ele tem competência, condição de entender as coisas, desde que as coisas sejam apresentadas para elas, com honestidade, com transparência, tá certo? E vocês bancários, olha só, vocês podem ajudar a revelar as origens dessa crise, porque essa crise está sendo transferida para o Brasil. Sabe por que essa crise não pegou o Brasil no primeiro momento? Porque os bancos brasileiros não estavam, os bancos brasileiros não estavam pendurados nesses derivativos. Porque quem tinha credibilidade para julgar essas apostas no mercado e essas apostas serem compradas, principalmente por fundos de pensão, porque os fundos de pensão passaram a ser autorizados a comprar derivativos, cada aposta que cada uma que fez em cima dessa aposta que o banco vendeu para o Zé Maria, foi um derivativo do derivativo do derivativo do derivativo, entenderam isso? Isso aí abarrotou o mercado financeiro de derivativos sem lastro. Outro dia passou na televisão uma entrevista de um economista norte-americano. O repórter perguntou para ele, mas espera aí, qual o limite dos derivativos? Isso tem que ter um limite. O que o economista respondeu? Para você saber o limite para os derivativos, coloque um espelho na frente do outro. Alguém aqui já estudou física? Onde vai chegar? Infinito. Porque não tem limite. Qual o limite? Está lá perto da porta. É a bolha. Pouca gente explica de onde surgiu a bolha. E mais, vocês são bancários, vocês vão
pareça, em vez de prevenirmos, estamos criando as condições para absorver a crise. Se um derivativo foi vendido por 100 e outros derivativos dos derivativos produzidos pelos bancos foram vendidos por 100, 200, 300, 500, 1.000, 2.000, tarará, eles obtiveram autorização para contabilizar esses derivativos sem lastro, apostas, contabilizar o seu ativo pelo valor que ele foi vendido. Que tal? Quem que isso provocou? Os balanços dos bancos foram ficando o quê? Inchados. E com base em que os bancos calculam quanto eles podem emprestar? Com base no tamanho do balanço deles. Então os bancos passaram a emprestar lá fora o que eles não possuíam. Tem negócio melhor? Você poder emprestar e cobrar juros de um dinheiro que você nem tem. Vocês estão entendendo? A bolha fictícia. Bom, esse volume de derivativos sem lastro, isso aí, gente, é um esquema que só dá certo. Sabe essas correntes ligadas? Que você vai pagando R$1 e lá na frente você tem a promessa de receber não sei quantos mil? Isso aí só dá certo se e somente se ninguém quebrar. E qual foi o problema da crise? Quem quebrou? Qual foi o elo que arrebentou? O mercado imobiliário norte-americano. Porque essa bolha, ela se alimenta da especulação, né? Então eles foram especulando com o preço dos imóveis, especulando, porque quanto mais especular, mais espaço para os derivativos. Então, a crise não foi provocada pelo mercado imobiliário americano. O problema do mercado imobiliário americano, do subprime lá, que é o subprime é o quê? Um derivativo sem lastro, altamente alavancado, quer dizer, como é que se chama? Neguinho. O Neguinho fez uma aposta de 1.000 para uma coisa que valia 10. E aí, quem que ia honrar? Essa aposta do derivativo que você comprou de 1.000 só seria honrada se, como é que se chama? Se o Marcos pagasse 1.000, pelo menos 1.000 nela. Mas o Marcos estava disposto a pagar e ninguém mais estava, porque a especulação foi longe demais. O que aconteceu nesse momento? A bolha estourou. E a grande mídia tratou esses derivativos sem lastro de ativos tóxicos. Então, se vocês lerem agora as notícias lá sobre a crise na Europa, eles estão falando a crise da dívida por conta dos ativos tóxicos. Mas o que são esses ativos tóxicos? Ninguém vai falar dessa farra dos derivativos. Vocês já viram isso em algum jornal? Olha só, vocês são do setor financeiro. Vocês já tinham escutado essa explicação da origem da crise? Isso não é falado. Então, quando eu falei no início de a importância da mobilização de vocês, da conscientização que vocês podem ajudar a classe trabalhadora, porque na hora que vem a crise, não são só os bancários que pagam, não. É toda a classe
injetar dinheiro. Então o FED, o Banco Central norte-americano, imprimiu trilhões de dólares e injetou. Por quê? Aquela bolha, como é que ia tapar aquele buraco? Aquele buraco, na prática, os bancos já tinham produzido moeda. Porque quando ele empresta dinheiro, o que é isso? Quando ele faz um empréstimo, se você pegou um empréstimo, você pode comprar qualquer dinheiro, não pode? O que é isso? Moeda. Então os bancos já tinham produzido moeda com esses, ao emprestar o equivalente ao seu balanço inchado. Injetar a moeda foi uma das medidas. Outra medida, estatização parcial de bancos. Para assumir o prejuízo do banco, parte dos bancos foi estatizado. Um discurso totalmente inverso ao do capitalismo, Estado mínimo, tudo tem que ser privatizado. Mas na hora do prejuízo dos bancos, a conversa é outra. Socializa o prejuízo. E a terceira grande medida, criaram os bad banks, os bancos podres. Vocês já ouviram falar nisso? Isso é um mercado bancário paralelo. Criaram verdadeiros armários para os quais foram transferidos os ativos tóxicos, os papéis podres. A Angela Merkel, da Alemanha, foi questionada sobre isso. Falou, peraí, isso é como empurrar a sujeira para debaixo do tapete? O que é que isso vai resolver? Qual foi a resposta? Isto é uma solução temporária. Ainda que seja por 20 anos, até aparecer uma maneira de comercializar esses ativos tóxicos. Gente, esse pessoal faz planejamento de longo prazo. Sabe por quê? Os governos mudam, as pessoas mudam e as pessoas perdem o fio da meada, a memória é curta. Tá? E para não fazer essa conexão de como essa papelada podre depois vira a nossa crise. Entendeu? Então a gente tem que perceber isso e se antecipar, vacinar. Bom, a crise se expandiu para outros setores, não é? Essa notícia, ó, eu vou deixar essa palestra aqui para vocês. Se o sindicato quiser divulgar na página, se vocês quiserem copiar para repetir em outros lugares, nosso trabalho é todo livre, viu? Não se preocupem então se não conseguem ler aqui. Mas vocês conseguem ver essa data aqui? 11 de fevereiro de 2009. Desculpe que está em inglês, que eu gosto de mostrar o original. O que está dito nessa notícia aqui? Ó? Bailout é salvamento. O salvamento dos bancos europeus poderá empurrar a União Europeia para uma crise. Tá? E o que diz essa notícia aqui? Um documento secreto, tá vendo aqui secreto? Um documento secreto de 17 páginas foi discutido pelos ministros das finanças. Lá em fevereiro de 2009, não existia crise da dívida dos países. Existia uma crise dos bancos, por conta da bolha dos derivativos. E, por base de um documento secreto, os ministros discutiram e já sabiam que o salvamento dos bancos poderia empurrar a União Europeia para uma crise. Tá? Agora, atualmente, alguém fala na crise dos bancos? Não fala na crise da dívida e que a dívida tem que ser paga. Né? Essa conjuntura, principalmente porque ela aconteceu nos países mais ricos do mundo, ela escancara o que nós chamamos de sistema da dívida. O que nós chamamos de sistema da dívida? A usurpação do instrumento de endividamento público. Por quê? O instrumento do endividamento público poderia ser um instrumento muito importante. Através do endividamento, o Estado poderia completar os recursos que não são arrecadados
pensamento virou? O que nós temos apurado desses 12 anos de dedicação da auditoria cidadã? Uma inversão. O endividamento público, ao invés de aportar recursos, ele virou um ralo de recursos, um mecanismo de extrair recursos. O sistema capitalista perverso, ele foi tão esperto que ele escolheu o endividamento público para ser o ralo. Isso não foi à toa. Todo mundo respeita uma dívida traz consigo toda a carga moral. Quando alguém tem uma dívida, ele fica tranquilo? Quem quer ter dívida? Ninguém quer ter dívida, todo mundo fica preocupado. E traz toda a carga moral por trás de uma dívida, é ou não é? Então, gente, a coisa foi muito bem armada e a auditoria cidadã quer jogar luz sobre esse processo, desmascarar esse processo. E a ferramenta para desmascarar esse processo é fazer auditoria, porque fazer um discurso desse aqui, qualquer um pode falar, tá maluco, onde é que tirou isso? Então nós queremos auditoria para quê? O que é uma auditoria? A auditoria trabalha em cima de provas e documentos. Então o relatório de auditoria não é um texto que sai da cabeça de alguém. Um relatório de auditoria, cada linha, cada parâmetro que ele coloca ali, cada conclusão tem que estar fundamentada em prova e documento, tá certo? Senão, não é relatório de auditoria, qualquer outra coisa. Então, aí vem o poder da ferramenta da auditoria. Não é à toa que nós fomos boicotados lá na curva dos povos. Nós cumprimos as regras, participamos de todas as plenárias, aprovamos por unanimidade nas plenárias. Olha lá se a auditoria está dando o documento final. Não entrou, denunciamos isso lá ontem. Por quê? Porque estão dominando e há muita desinformação. Há muita desinformação. Bom, tem muita gente sendo usada para defender como se atacar esse sistema da dívida fosse atacar o governo que está aí. O governo que está aí também está sendo usado. Está sendo usado para operar o sistema da dívida. Olha, e por que foi importante essa conjuntura atual? Porque aconteceu no norte, nos países ricos. Porque enquanto acontecia a crise aqui na América Latina, na África, nós éramos terceiro mundo, nós éramos corruptos, incompetentes, agora arrebentou lá. Olha só essa informação. Uma auditoria inédita feita pelo Departamento de Contabilidade Governamental dos Estados Unidos indicou que o FED, o Banco Central Norte-Americano, que é totalmente privado, entregou para os bancos dos Estados Unidos nada menos do que 16 trilhões de dólares. Vocês já tinham ouvido falar nisso? Eu coloco o link aqui do relatório, que foi divulgado por um senador independente, que não é nem democrata nem republicano, o Bernie Sanders. Ele divulgou isso aqui, ó. Só o Citigroup recebeu quanto? 2,5 trilhões. Olha só. Pode passar. E mais, eu deixo essa pesquisa aqui, que é muito interessante, que mostra como vocês são fortes, hein? Onde vocês estão metidos. Olha só, essa pesquisa não foi feita por nenhum militante. Foi feita por 3 catedráticos, inclusive alemães, o Battiston está lá na Alemanha. Eles pesquisaram nada menos que 43 mil maiores corporações e empresas mundiais. Descobriram 1 milhão de ligações de propriedades. O que é isso? Quem é dono aqui, é sócio ali, é diretor ali. 1 milhão de ligações de
propriedades entre eles. Foram segregando. Descobriram que 40% do controle está nas mãos de apenas 147, que formam o núcleo duro. E esse núcleo é comandado por 50 instituições financeiras. Gente, 50 instituições financeiras comandam os 43 mil maiores negócios do mundo, principalmente negócios com petróleo, armas, medicamentos, comunicação. Então é energia, tá? Setor bancário que comanda. E se a gente olhar os nomes aqui, ó, vocês conseguem ler? Citigroup, Morgan Stanley, Merrill Lynch, volta na tela anterior, por favor, Eloy. Citigroup, Morgan Stanley, Merrill Lynch. Pode passar, tá? O mundo está sendo comandado por esses que operaram a bolha do derivativo, que provocaram as crises, tá? E que tem interligação com os bancos aqui no Brasil, sim. Bom, diante da crise da dívida lá fora, qual é o remédio? O remédio é botar os bancos para pagar? O remédio são as medidas de austeridade, corte de gastos sociais, congelamento e redução de salários de aposentadorias, demissões, reformas da Previdência, comprometimento dos fundos de pensão. Eu tive a honra de ter participado ano passado na Grécia, em maio, de um debate. O setor mais mobilizado era das mulheres. Eu ouvi que vocês vão fazer debate com mulheres, tem até uma revista aí sobre a luta das mulheres. As mulheres foram as primeiras a serem mandadas embora. Por quê? Mandando as mulheres embora, eles fecharam todas as creches e cortaram os serviços de assistência social pública. Porque as mulheres iam fazer isso de graça. Estavam em casa, não estavam trabalhando. Então, o movimento de mulheres lá na Grécia, em maio do ano passado, era o mais aguerrido, o mais articulado. E os jovens. Eu estive lá, eu voltei de lá arrasada de ver depoimento de jovem, de 30 e poucos anos, dizendo que se formou, fez questão de ser primeiro aluno, porque achava que se dedicando teria condição de ter bom emprego. Isso funcionou durante algum tempo. Era recém-casado, com filhinhos pequenos, e o rapaz dava murro nas mesas dizendo que não aguentava mais ir lá receber aquele seguro-desemprego, que aquilo era uma humilhação, que não dava para ele pagar as contas, que ele não queria receber aquele seguro-desemprego, que ele tinha força para trabalhar, que aquilo não dava para sustentar a família dele, e que eles estavam deprimidos, arrasados, e que ele não aguentava mais enterrar os amigos desesperados que estavam suicidando. Gente, uma tragédia. A grande mídia nessa crise ainda colocou os gregos como se eles fossem malandros, como se eles não gostassem de trabalhar, igual falam dos brasileiros, igual tem mania de falar do povinho. Que povinho? Que povo heróico esse povo brasileiro, que consegue sobreviver com essas condições desumanas, né? Então, olha, tem tudo para transferir essa crise para cá, até no discurso ideológico. Nós temos que dar a nossa contribuição para impedir isso. Na Europa, está havendo greve geral, pode passar, como mostra essa foto aqui, ó, grandes manifestações contra a Troika. O que é a Troika? A articulação criminosa do Fundo Monetário Internacional com a Comunidade Econômica Europeia, com os governos e com os bancos privados. É uma organização criminosa, sabe? Exterminando principalmente jovens. O povo está nas ruas e agora alguns resultados de urnas, né, também estão mostrando isso na França, na Grécia, né? E
para nossa honra, a Auditoria Cidadã da Dívida está prestando uma colaboração aos trabalhadores da Europa. Eles se interessaram por nossa luta e já tem comissões de auditoria cidadã em vários países. Inclusive, se vocês comprarem o jornal Le Monde Diplomatique desse mês, em português, o Le Monde, edição 59, a primeira matéria é a Auditoria Cidadã da Dívida na França. Então, para nós é uma honra que nosso trabalho esteja servindo para a classe trabalhadora da Europa. Qual que tem sido o discurso das autoridades do FMI e do Banco Mundial? O discurso de que o contágio é um fato consumado. O contágio da crise é inevitável. O mundo está globalizado. Bom, isso é senso comum, porque se você for lá na origem da crise, se a origem da crise é papel podre produzido pelos bancos, isso tinha que ser transferido para cá? Tinha? Não necessariamente. Mas, infelizmente, nós estamos criando as condições para receber a crise. Por quê? Porque ninguém sabe. Ninguém está informado sobre esses riscos que estão sendo criados, preparados. Por exemplo, eles falam do aumento dos canais de contágio. Quais são esses canais de contágio? Um dos principais é a criação de fundos financeiros. O Brasil está criando Fundo Social do Pré-Sal, fundos de pensão, mega fundos de pensão. Acabou de ser criado o FUNPRESP, Fundo de Pensão do Servidor Público, que vai ser um dos maiores do mundo, Fundo Soberano. Além disso, relaxadas as regras, os bancos do Brasil não podiam operar com derivativos, agora podem. Relaxar as regras para comercializar derivativos no Brasil, possibilitar a contabilização de derivativos como ativo no passivo, do balanço. Isso está possibilitando empréstimos. Vocês estão tendo essa onda de empréstimo? Inclusive, colocam vocês como meta. Vocês têm que conseguir empréstimo, captar empréstimo, não é? Eu sei que eu recebo telefonema, quem empréstimo? Estão oferecendo empréstimo. Vai, que negócio é esse? Nós estamos num ambiente adverso à criação de fundos financeiros, porque isso vai virar depósito, reciclagem de papel podre. O grave problema das contas públicas do país não é a previdência, é a dívida. Uma dívida que já supera 3 trilhões, ou 78% do nosso PIB. Tá? Eu coloco esse dado aqui, ó, porque há pouco tempo eu participei de um debate lá em Brasília, no Senado, e uma pessoa do governo que estava lá falou que estava errada. Que os fundos de pensão não podiam investir em derivativo. Aí eu fui lá e botei artigo 44 da Resolução 3792 de 2009 do Conselho Monetário Nacional. O que ela diz? As entidades fechadas de previdência social, previdência complementar, podem realizar operações com derivativos. Aqui. Tá? Outra coisa, o fundo do pré-sal, que muita gente está iludida achando que o fundo social do pré-sal vai resolver os problemas de saúde, educação, meio ambiente, etc. O que diz a lei que criou esse fundo? O artigo 47 é maravilhoso. Diz que o fundo foi criado para constituir fontes de recursos ao desenvolvimento, a projetos da área de combate à pobreza e projetos da área de educação, cultura, esporte, saúde, ciência e tecnologia, meio ambiente. Maravilhoso, né? Mas o que diz o artigo 50, parágrafo 1? Os investimentos e aplicações do Fundo Social serão destinados preferencialmente a ativos no exterior. Então, os milionários recursos do Fundo Social não irão para essas áreas. Eles irão dar uma voltinha no exterior. E quais são os ativos que estão afundando
Vocês estão vendo? Bom, e mais, nós estamos vendo essa discussão toda sobre os royalties do petróleo, né? É uma migalha dentro do volume do que se ganha com a venda do petróleo no Brasil. Para vocês terem uma ideia, em 2011 foram 25 bilhões de reais os royalties. 40% ficou com a União e 60% com os estados e municípios. Dos 40%, 10 bi que ficaram com a União, 60% foi para o pagamento da dívida. Então, vocês estão vendo como é que todo o mecanismo do país está em torno de sugar recursos para pagar a dívida. Pode ir. Quem ganha com isso? Aqui, ó, ferramenta para você na campanha salarial. Em 2010, o lucro dos bancos chegou a 70 bi. Em 2011, bateu o recorde. Nós estamos precisando atualizar isso aqui, deixa eu ver se vocês podem até nos ajudar. E essa queda de lucros aqui, 2008 e 2009, isso aqui foi aparente, não foi queda de lucros. Isso aqui foi porque os bancos, diante do anúncio da crise, eles aumentaram as provisões. Mas o lucro não diminuiu, não. Eles só aumentaram as provisões. Pode passar. É por causa disso, gente, que no Brasil nós temos um paradoxo. Não dá para entender esse país. O Brasil não é qualquer país. O Brasil hoje é o 6º país mais rico do mundo. Apesar de 512 anos de grande espoliação. Não foi qualquer espoliação também não. Foi grande espoliação. Mas ao mesmo tempo, nós somos o 3º país mais injusto do mundo. O 3º país onde a concentração de renda é a mais violenta, ou seja, uma pequena minoria, muito rica, muito rica, e uma imensa maioria muito pobre. Por isso que o último relatório da ONU, que mede o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, colocou o Brasil, rebaixou a posição do Brasil para 84º lugar. Gente, isso aqui mexe com todos nós, né? Não dá para ficar de braço cruzado diante dessa realidade. Dá? Então eu quero fazer um apelo a vocês. Na campanha salarial de vocês, agreguem transparência sobre a realidade financeira do país, uma auditoria cidadã, porque não dá mais. Os trabalhadores que conseguiram alcançar um patamar de consciência no nosso país, e vocês bancários têm uma consciência elevada, tem que ajudar a lutar. Porque quem vai lutar? Aqueles que estão na miséria e vão lutar? Quem vai lutar para mudar essa realidade? Somos nós que tivemos acesso à educação, à informação. Sabe por quê? Nós estamos no limiar. Ou nós vamos fazer uma luta e vamos conseguir conscientizar nossa sociedade, parar essa crise. Ou eu pergunto para vocês, uma crise que fez o que fez na Europa e nos Estados Unidos, se ela chega aqui com a mesma força, gente, vai ser uma barbárie, vai ser um massacre. Então, onde eu tenho ido, eu tenho feito esse apelo para os trabalhadores. Não dá mais para tapar o sol com a peneira. O Brasil é isso aqui, ó. O Brasil é essa injustiça aqui, né? E não adianta ilusão, né? Pode passar. Esse gráfico que está aí, esse folheto que nós distribuímos para vocês, todos vocês têm em mãos. Ano passado, quanto foi para juros e amortizações da dívida?
que é divulgada normalmente aí pelo governo, a parte da dívida tem que ser parada, ferindo inclusive o princípio da unicidade orçamentária. O orçamento tem que ser único. Eu trabalhei 29 anos como auditora. Quando a gente chegava em alguma empresa que tinha alguma coisa fora, isso era caixa 2. Não pode, o orçamento tem que ser uma peça só, né? Enquanto foram 45 para a dívida, quanto foi para a educação? Quanto? 2,9. Isso não é à toa. É porque quanto mais medíocre for a educação do nosso povo, quanto menos acesso nós tivermos à educação, mais fácil se apoderar das nossas riquezas, mais fácil explorar o povo, tá? E por que é que vocês estão tão entupidos de trabalho, de meta e ganhando tão pouco? Para não terem tempo para raciocinar, para pensar. Então, eu parabenizo vocês por estarem aqui no dia de sábado, que poderiam estar na praia, poderiam estar com suas famílias. Parabenizo vocês por estarem aqui e deposito muitas esperanças em vocês. Porque se estão aqui, é porque já estão despertados para a cidadania. Se não, estariam fazendo outras coisas, né? Para a saúde, gente. Como é que está a saúde no nosso país? Quando foi para a saúde? 4%. Quando foi para ciência e tecnologia? Olha aqui, ó. 0,32. É por isso que a gente, com esse potencial todo aqui no nosso país, exportamos matéria-prima bruta. Porque não tem investimento em ciência e tecnologia para tudo isso ser aplicado em benefício. Olha, era para o Brasil estar em outro patamar. É inaceitável que tenha algum brasileiro passando necessidade num país rico como o nosso. E o ralo está aqui, ó. O ralo está aqui, tá? Bom, esse gráfico que você tem em mãos dá um dia de debate. Saneamento. Quanto foi para o saneamento? Direito básico. 0,02. É por isso que no sexto país mais rico do mundo, mais de 60% da população, segundo o levantamento do IBGE, não tem acesso ao saneamento básico. Gente, isso é um escândalo. Eu fiz um diagrama aqui, que vocês já sabem como funciona, considerando que trabalham no sistema bancário. Mas é importante colocar para mostrar qual tem sido o papel da dívida e a relação disso com os bancos. Aqui estamos todos nós, a população brasileira, pessoas físicas e jurídicas. Aqui está o Caixa do Tesouro, vai dando prova. Como é que nós contribuímos para o Caixa do Tesouro? Pagando os impostos, pagando tributos. E o tributo não é só do contra-cheque, não. E parabéns pelo que falou aqui do congelamento da tabela do imposto de renda, que tem que ser agregada também na campanha salarial. Porque a tabela, nós fizemos um cálculo, ela está defasada, apesar das atualizações que têm sido feitas de 96 para cá, ela está defasada em quase 60%. Então isso significa que vocês estão pagando quase 60% de imposto indevido. E isso é confisco. Porque se a tabela tivesse sido corrigida normalmente, vocês não estariam pagando esse imposto. Tá? Isso é confisco. Bom, nós pagamos tributos embutidos em tudo que consumimos. E é o imposto mais perverso. Porque até os miseráveis que vivem de esmola estão pagando imposto quando vão lá comprar um café com leite, um pacote de macarrão. E não são tratados como sujeitos de direitos. Dá mais um pouco. Vai.
esses impostos, esses tributos, deveriam voltar para nós, sociedade, sob a forma de serviços públicos de qualidade. Por que ele volta magrinho, com insuficiência ou até ausência de muitos serviços? Porque o grosso é desviado para pagar uma dívida pesada, né? Como? Por meio dos juros mais elevados do mundo, que são os juros praticados no Brasil. E esses juros vão principalmente para os banqueiros, tá? O que os banqueiros fazem com o dinheiro que recebem? Compram mais títulos da dívida para alimentar o sistema. Ou então oferecem crédito fácil para a população, principalmente sobre o qual fazem as apostas, né? A população devolve um volume muito maior, por quê? Juros e spreads bancários, né? São os maiores do mundo, o maior spread bancário do mundo está aqui no Brasil. E os bancos aplicam essa bolada em grandes negócios, especulação, e quando eles têm prejuízo, o que o Tesouro faz? Salva os bancos. Haja vista o PROES, e nós não podemos esquecer. É claro que esse esquema aqui não compilou todas as variáveis do modelo econômico, mas o principal está aqui, tá? E mostrou direitinho como que nós é que pagamos a dívida. E como é que pagamos a dívida? Tanto pelo pagamento de alta carga tributária, como pela ausência ou carência de serviços públicos que são subtraídos de nós. O que a auditoria quer é muito simples. Nós queremos saber que dívida é essa, de onde ela veio, quem contraiu, onde foram aplicados recursos, quem se beneficiou, será que ainda devemos alguma coisa? Quanto contraímos, quanto pagamos, ainda devemos? Nós que pagamos essa conta temos o direito, não? De saber essas informações. Uma auditoria vai responder. Eu não sei quanto tempo ainda tem, eu posso discorrer um pouco e falar um pouco sobre o histórico da dívida. Posso seguir? Bom, nós vamos falar sobre a dívida pública, tá? Não é a nossa dívida individual. Vamos falar sobre a dívida pública, dívida do setor público, dívida contraída por governos federal, estadual, municipal ou empresas públicas. Essa dívida pode ser interna. O que é dívida interna? É a dívida que o Tesouro Nacional assume aqui internamente, títulos que o Tesouro emite. Isso não significa que a dívida interna esteja entre brasileiros, não, porque bancos internacionais compram os títulos da dívida brasileira. Então essa coisa aí, muita gente pode falar, mas a dívida interna é nossa. A dívida interna, inclusive, em grande parte, é externa, está na mão de bancos estrangeiros. E a dívida externa, ela é contraída em moeda estrangeira e tem vários tipos de dívida externa. Não é uma coisa só. Por que é importante clarear isso? Para clarear uma dúvida que está aí na cabeça de muita gente. Então, peraí, o Lula não falou que nós pagamos a dívida? Que nós somos até credores do FMI? Como é que a Rússia está falando que a dívida está em mais de 3 trilhões? Então é importante saber que tem vários tipos de dívida. E a dívida que o Lula pagou foi uma parte da dívida multilateral externa. Só um pedacinho aqui, ó. 2% da dívida total que ele pagou. E nem pagou. Só mudou de mãos. Por quê? Como é que pagou a dívida? O que é dívida multilateral? É dívida com o FMI, Banco Mundial e outras agências multilaterais. Como é que foi
2005. Emitindo títulos para os bancos. Emitindo dívida interna. Tá? O Tesouro emitiu dívida interna e a dívida só mudou de mãos. Deixamos de dever para o FMI e passamos a dever aos banqueiros que compraram a dívida interna, os títulos da dívida interna. Com detalhe, alguém já falou isso. Juros mais altos. Juros maiores. A dívida com o FMI custava 4% ao ano. E naquela época, a dívida interna estava sendo lançada a quase 20% ao ano. A Selic estava em 19,3%. Então, a dívida nem foi paga, mudou de mãos. Tá? Então, nós temos a dívida multilateral, a dívida bilateral, que é de país a país, por exemplo, o Japão faz um crédito no Brasil bilateral. A dívida comercial, que não tem nada a ver com comércio. A dívida comercial é a dívida contraída com bancos privados internacionais. Vocês sabiam disso? E sempre foram nossos maiores credores. E tem a dívida externa privada. Aí vocês podem falar, não, você falou que nós temos que falar da dívida pública, por que botou aqui a dívida privada? Porque no caso da dívida externa, várias vezes a dívida privada foi transferida para a dívida pública. Porque toda dívida externa tem o aval do governo. Então, quando a gente fala em dívida externa, a gente tem que considerar a dívida externa total. Pode passar. Só para mostrar a relevância de compreender os tipos de dívida, esse quadro foi construído pela primeira vez agora, durante a CPI da dívida, que funcionou em 2009 e 2010 no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Vocês sabiam que houve uma CPI da dívida? Engraçado, por que a mídia fala o tempo todo da CPI do Cachoeiro e ninguém não falou uma linha sobre a CPI da dívida? Porque é a dívida financiada pelos... a mídia financiada pelos bancos. E não lhes interessa divulgar o sistema da dívida. O que a CPI divulgou? Sabe essa parte vermelha do gráfico? É a dívida com os bancos. Vocês sabiam, os que são jovens aí há mais tempo, na década de 70, já estavam na luta, todo mundo pensava que a dívida, o nosso maior credor era o FMI, não? Eu acreditava nisso, porque todos os movimentos eram fora FMI. Todo mundo achava que a dívida externa, não? Era com o FMI. A dívida com o FMI é só essa listinha verde aqui, ó. A dívida com bancos era essa. E sabe como foi esse processo? Pode passar. Eu vou falar rapidamente aqui para vocês, para a gente ter tempo para o debate. Na investigação que nós fizemos, nós procuramos responder qual tem sido o papel dessa dívida pública. Ela tem sido um instrumento de financiamento do Estado, que a única coisa que justificaria uma dívida é isso. Ela funcionar como um instrumento de financiamento, porque a dívida sacrifica muito. Ou esse papel foi usurpado. Nós procuramos responder isso. Vamos ver o que a breve análise histórica provou. Essa dívida começa na década de 70. Ela praticamente não existia em 1970. Era uma dívida de 5 bilhões de dólares, que para o Brasil era nada em 1970. O que acontece lá nos Estados Unidos em 70? Em 71, acaba, mais importante do que a crise do petróleo, acabam com a paridade dólar-ouro. Vocês entendem o que é isso? Antes, lá em 44, em plena guerra mundial, os Estados Unidos se ofereceram para que o dólar fosse a moeda mundial. Na reunião,
dependia do respaldo dos países em congressos e tudo mais. Em 45, vem a bomba de Hiroshima e Nagasaki. O único país que jogou bomba atômica até hoje, quem foi? O único. E é o único que combate o terrorismo, engraçado, né? Olha, depois da bomba, os países ratificaram o acordo de Bretton Woods e o dólar passou a ser a moeda de troca internacional. Todos os países convertiam a sua moeda em dólar para fazer as trocas internacionais. E os Estados Unidos assumiram a responsabilidade de manter a paridade do dólar com o ouro. Então, todos os países poderiam confiar no dólar, porque o dólar teria paridade com o ouro. Isso lá em 44. O que aconteceu em 71? O Nixon simplesmente anunciou: acabou esse negócio de paridade. Foi o maior calote da história mundial. Maior calote. Acabou a paridade. Você achava, você é um país lá que acumulou não sei quantos bilhões em reservas, em dólar, achava que aquilo ali valia a mesma quantidade de ouro? Agora não vale mais. Tirou. O que isso possibilitou? Possibilitou que os Estados Unidos ligassem a maquininha e imprime papel. Imprime dólar. Não tem mais a paridade. E onde foram parar esses dólares? O setor bancário. O que o setor bancário fez? Saiu pelo terceiro mundo oferecendo empréstimo barato, taxa de 4, 5, no máximo 6% ao ano. Vocês já leram um livro que se chama Confissões de um Assassino Econômico? Então anotem para ler, porque vocês que são do setor bancário, vocês precisam ler. Confissões de um Assassino Econômico. É um americano que era um agente do sistema e de repente caiu a ficha e ele resolveu se confessar. Então ele publicou esse livro, Confissões de um Assassino Econômico. O nome dele é John Perkins. Olha, os bancos vinham seduzindo os países do terceiro mundo a pegar empréstimo barato. O que eles fizeram depois? Já estava todo e com prazo de carência, 5, 6 anos para começar a pagar. Ó, qual governante que tem um mandato de 5 anos vai pegar um empréstimo com 6 anos de carência? O outro é que vai pagar. Vocês imaginam o que foi o endividamento? O que esses bancos fizeram em 79? Começaram a subir as taxas. Em 80, essas taxas chegaram em 20,5% ao ano, em dólar. Então, por ano, aquela bolada lá, 1/5 era juros. Sangrou os países em 81, em 82 já não aumentaram. O que aconteceu em 82? Crise. Tá? Então, essa alta unilateral, um detalhe: estávamos todos em ditaduras militares. Não havia transparência em relação a esses empréstimos. Inclusive, nós estamos fazendo uma pesquisa sobre o endividamento dos estados e municípios. O estado do Maranhão tem uma dívida brutal. Vocês poderiam montar aqui o núcleo da auditoria estadual para pesquisar a dívida do Maranhão. E os primeiros empréstimos da década de 70 e de 80 sequer mencionam o agente credor, sequer mencionam a finalidade dos empréstimos. Sabe o que nós desconfiamos? Que os empréstimos concedidos nas décadas de 70 e 80 nos estados, concedidos para os estados, entre aspas, tenha servido para financiar a ditadura militar. Porque eu pergunto para vocês, quem pegou a CIA? Que tinha agentes em tudo quanto é cidade, em tudo quanto é universidade. Quem remunerava esses agentes? Onde é que eles dormiam? Quem pagava o salário deles?
incógnita, né? Pode passar. Só para concluir. Então, na década de 70, o papel da dívida foi enxugar o excesso de liquidez. Tá? Pode ir. Na década de 80, em função das taxas de juros, veio a crise. A crise serviu para abrir espaço para a entrada do FMI com os planos de ajuste, igualzinho lá na Europa agora. Mesmo esquema. E uma articulação criminosa entre o FMI, os bancos privados e o Clube de Paris, que forçaram os países latino-americanos a entrar em acordo com o FMI, abrir espaço para o FMI ditar as políticas internas que arrebentaram o nosso país. Em 83 foi o primeiro acordo com os bancos privados internacionais. Sabe para que esses acordos serviram? Para transferir a dívida privada para a carta do Banco Central. A dívida privada foi transferida para o setor público. E mais, acordo com o Clube de Paris, sucessivas negociações consideradas ilegais, ilegítimas, entregaram a nossa soberania. Passamos a ser exportadores de capital. E exportadores de que capital? De uma dívida que inchou como uma bolha a partir da mera explosão das taxas de juros feitas pelos bancos. E um forte indício de nulidade da negociação de 88, que os livros publicam que foi uma negociação fechada dias antes da promulgação da Constituição. Na CPI nós tivemos acesso a documento de cartório norte-americano onde foi registrada a negociação, que a negociação se concluiu já em 89. Portanto, ela é nula. Né? E uma negociação de mais de 60 bilhões de dólares na época. Em 90, há uma forte suspeita de que essa dívida prescreveu em 92. Isso é gravíssimo. Na auditoria do Equador, o Equador fez a auditoria oficial, participei lá, nós tivemos acesso a um contrato de renúncia à prescrição da dívida. Gente, o que é uma dívida prescrita? É uma dívida morta. Qual foi o golpe? Aqueles contratos ilegítimos da década de 80 foram todos celebrados nos Estados Unidos, segundo as leis americanas, rifando a nossa soberania, rifando a nossa Constituição. E tinha uma cláusula onerosíssima que dizia o seguinte: qualquer parcelazinha que deixar de ser paga, seja de principal, seja de juros, seja de taxa ou qualquer encargo, vai provocar a antecipação de todos os vencimentos, de toda a dívida externa com os bancos. Olha só. Vocês entenderam? Antecipa tudo para cá. Então esse aqui passa a ser o vencimento. E isso foi aplicado e por isso que a dívida também aumentou, porque os encargos começaram a contar a partir daqui, da dívida total aqui. Só que o que dizia a lei americana? As dívidas não são eternas. Em 6 anos prescreve. Então, o credor tinha 6 anos para cobrar administrativamente ou judicialmente. Aí vocês podem perguntar, por que não cobraram judicialmente então? Porque o devedor, essas alturas já era o Banco Central, já tinham transferido a dívida para o Banco Central. E qual era o instrumento que eles teriam, que esses bancos teriam, para provar que eles tinham emprestado alguma coisa para o Banco Central? Eles teriam? Não teriam. Porque foi uma mera transferência contábil da dívida do Banco Central. Eles não tinham a prova de que eles emprestaram. Então, a dívida prescreveria em 92. Eu vou em seguida mostrar para vocês que negociação foi feita lá fora em 92. Essa dívida suspeita de prescrição
foi transformada em bônus Brady em 94. Vocês já ouviram falar dos bônus Brady? Os títulos da dívida externa que receberam o nome de Brady foi um plano aplicado em 22 países. Transformou essa dívida, provavelmente morta, prescrita, foi transformada em papéis. E os bônus Brady serviram, sabe para quê? Para comprar nossas empresas no processo de privatização. Os Bradys foram considerados como moeda para comprar as empresas. Então, assim que foi a fraude das privatizações, foram compradas com Bradys e com financiamento do BNDES. Inclusive com dinheiro do FAT, dinheiro nosso dos trabalhadores. Aí vem o plano real, logo após o Brady, e começa a explosão da dívida externa, porque quando o governo aceitou os Bradys como pagamento, ele transformou aquilo em dívida externa, que paga os maiores juros do mundo. Transformou a face da dívida, deixou de ser externa para ser interna, mas na mão dos mesmos. E a partir daí uma acelerada emissão, está aqui o link para depois vocês entrarem na emissão de títulos da dívida externa. A dívida, então, ao contrário de ser um mecanismo de financiamento do Estado na década de 90, o que passou a ser? Um mecanismo de transferência de recursos públicos para o setor financeiro privado e mega empresarial, nacional e internacional. Um detalhe, que isso aqui é história, não é? E vocês vão entender como é que foi feita essa negociação de 92, que é uma suspeita de prescrição dessa dívida. Foi feita no Canadá uma comissão negociadora independente. Quem estava nessa comissão? Armínio Fraga, lá em 92, que depois foi transformado em presidente do Banco Central e depois um dos maiores banqueiros do mundo. Murilo Portugal, que depois se transformou em secretário do Tesouro, depois vice-presidente do FMI e agora o presidente da Febraban. Tá? Então vocês podem cobrar isso aqui dele, que ele é o presidente da Febraban. E Pedro Malan, que depois se transformou em ministro da Fazenda e agora está lá morando em Washington com um cargo lá no Banco Mundial. Esses se entregaram nessa comissão negociadora. E como é que o Congresso passou por cima disso? A mensagem presidencial com essa resolução foi encaminhada para o Congresso de 16 de novembro de 92, um mês depois da morte do Ulisses Guimarães, do Severo Gomes, naquele acidente de helicóptero, acidente entre aspas, que tem muita denúncia em relação àquilo, e no ambiente de impeachment do Collor. Nessa conjuntura é que o Congresso aprovou a resolução no dia 23 de dezembro, véspera do Natal. Olha aqui, em poucas semanas, em pouco mais rápido do que isso, só o impeachment do Lula, né? Só o impeachment do Lula, mais rápido do que isso. Mas, ó, em poucas semanas, aprovaram a conversão daquela dívida provavelmente precificada em bônus Brady. E na última década continua a dívida externa aprofundando o aparato legal de privilégio para a dívida. Introduziram uma tal de cláusula de ação coletiva, que se vocês entrarem naquele link ali da tela anterior, vocês vão ver. O que é isso, cláusula de ação coletiva? Permite aos detentores dos títulos, dos bancos que estão lá nesses títulos da dívida brasileira, dizer como a dívida vai ser paga no caso de uma crise. A revelia do Brasil. Então eles podem dizer, não precisa pagar em
dinheiro, não. Me dá aí um pedaço da maçã. Me dá aí um pedaço do pré-sal. Me dá aí o aquífero do Guarani. E por aí afora. Nós descobrimos na CPI a recompra de título da dívida externa com ágil. Vocês já ouviram falar isso? De 2004 para cá, o Tesouro Nacional está recomprando antecipadamente o título da dívida externa com ágil. Algum de vocês vai lá procurar o credor para pagar sua dívida adiantada, para pagar mais? Pedir desconto, senão não compensa. Pois a CPI questionou o Tesouro. Por que pagamento de ágio? Sabe qual foi a resposta? A dívida está sendo administrada pelo benchmark. O que é benchmark? Marcação de mercado. E um dos tópicos da marcação de mercado é a conquista da confiança do credor. O credor tem que confiar na gente. Então, se o credor tinha uma expectativa de ganho, o Brasil emitiu o título da dívida externa em dólar. O dólar caiu. O que o Tesouro fez? Cobriu e comprou com ágil para cumprir a meta do benchmark. Olha só. Isso é munição para greve. Porque os investidores não podem ficar frustrados. Agora os trabalhadores. Né? O pagamento antecipado ao FMI, com emissão de dívida interna, que eu já falei, a transformação da dívida externa em interna e agora uma perigosa elevação da dívida privada. Já está anunciado a alta do dólar. Já está anunciada a transferência da crise para o Brasil. Sabe o que vai acontecer com essa dívida interna, externa, privada, que está imensa? Vai ser transformada em dívida pública, se a gente não estiver preparado. Então a gente tem que entrar nesse debate, porque nós vamos pagar essa conta. Bom, continuou então a dívida servindo de transferência de recurso público do setor financeiro privado. Esse aqui é o gráfico da dívida externa. Muita gente gosta de falar, quem endividou o Brasil foi Juscelino. Não. Brasília foi construída com recurso da Previdência. Que naquela época as caixas de Previdência eram milionárias. Brasília foi construída com as caixas de Previdência. Em 70, a dívida era 5 bi de dólares, quase nada. A dívida cresceu na ditadura, que a dívida foi inchando com a transferência da dívida para o Banco Central e com a alta dos juros pelos bancos privados internacionais. Depois transformada em trade. Aqui, ó, essa quedazinha é o pagamento para o FMI e os resgates que se concentraram aqui dos títulos com pagamento de ágio. E agora a dívida externa já está em 402 bilhões de dólares. Então, se alguém quer falar, mas a dívida não acabou? Não, não acabou. Foi feito o pagamento de apenas 15 bi para o FMI a custo de dívida externa. Isso aqui não preocupa em ler. É só porque eu vou deixar essa palestra aqui para vocês. Isso aqui é a indicação de 3 relatórios importantíssimos da nossa história que foram resgatados na época da CPI, documentos históricos que estavam enterrados no Congresso Nacional e que agora estão disponíveis na nossa página na internet. Vocês podem estudar o que foi o nascimento dessa dívida, tá? Pode passar. Apenas um parágrafo para vocês sentirem como brasileiros vontade de ler. Quem quer ler esse parágrafo para mim? Sem qualquer sombra de dúvida, aqui está o ponto mais espantoso dos acordos. Esta cláusula retrata o Brasil de joelhos, sem preços poupados, inerme e inerte.
imolado à irresponsabilidade dos que negociaram em seu nome e à cupidez de seus credores. Este fato de o Brasil renunciar explicitamente a alegar a sua soberania faz deste documento talvez o mais triste da história política do país. Nunca encontrei em todos os documentos históricos do Brasil nada que se parecesse com esse documento, porque renúncia de soberania talvez nós tenhamos tido renúncias iguais, mas uma renúncia declarada à soberania do país é a primeira vez que consta de um documento, para mim histórico. Este me parece um dos fatos mais graves de que somos contemporâneos. Senador Severo Gomes. Vocês estão vendo? Foi o que morreu junto com o Ulisses Guimarães naquele encontro. Tá? Ele foi um dos relatores de uma dessas comissões. E sabe o que falam pra gente? Ah, vocês estão levantando coisas muito antigas. Isso aí já prescreveu. Olha só, não prescreveu, sabe por quê? Para pagar essas dívidas, nós tivemos muitos danos aos direitos humanos, um crime continuado. E esse crime continuado dos direitos humanos não prescreve. E nós temos que pegar o fio dessa meada, porque essa dívida ilegal, ilegítima, com entrega da nossa soberania, é que foi sendo sucessivamente transformada e dando origem a outras dívidas. Depois do Severo Gomes apurar isso, pode passar. Na mesma comissão, o deputado Luiz Salomão apurou os números, a possibilidade de reduzir o montante da dívida, de deduzir o principal cobrado pelos bancos que prestavam a juros flutuantes, avaliado de 34 a 62 bi de dólares, avaliado pelo Banco Central na época. Olha só, retomar investigações, recuperar o dinheiro evadido do país com fraudes, responsabilizar penalmente os que evadiram as nossas riquezas, né? O que aconteceu com essa comissão? Foi a última. Manobras impediram que o relatório fosse votado. Sem o apoio da comissão, o parecer foi levado ao plenário e os partidos optaram pela omissão. Gente, e por que as coisas estão do mesmo jeito até hoje? Porque as pessoas não assumem uma postura cidadã em relação a esse endividamento público que nós pagamos. Nós temos que fazer a relação, pode passar, entre esse endividamento público e o sacrifício do povo brasileiro, o sacrifício da classe trabalhadora, a injustiça social. Vocês concordam comigo? No dia que a gente fizer essa relação, a gente muda a nossa história. A partir do plano real, a dívida interna começa a explodir, com a abertura comercial, a entrada dos importados aqui, a 1,99, levando as nossas empresas à falência e ao desemprego. A liberdade de fluxo de capitais, que permitiu a dominação financeira, as elevadas taxas de juros, converteu de dívida externa e interna, o salvamento dos bancos no PROER e no PROES, foi tudo isso transformado em dívida interna, a renegociação irregular das dívidas dos estados. Nós vamos lançar daqui a pouco um livro sobre a dívida dos estados e eu convoco vocês a fazer um núcleo aqui para a gente fiscalizar essa dívida do Maranhão. Juros sobre juros, que é ilegal, emissão de dívida para pagar juro, que também é inconstitucional, e compra de reserva com emissão de dívida interna. Isso é um absurdo. Nós estamos emitindo dívida interna que paga o maior juro do mundo para ficar com os dólares que estão lá, os
supera 2 trilhões e meio. Pode passar. Uma dívida totalmente sem contrapartida. E essa história de que a Selic está diminuindo e isso vai dar prejuízo para os bancos é mentira. Primeiro porque a Selic está muito longe do spread cobrado pelos bancos. 0,25, meio, 1, 2. Se os bancos têm um spread de mais de 90% ao ano, muito mais, 90% no mínimo. Se passar a ser 88, recém cócegas. Não mudou nada, tá certo? E mais, a Selic foi reduzida a 9% no dia 19 de abril. Foi feita uma grande propaganda em cima disso, apesar de no mesmo dia a manchete da Folha era assim: Espanha, 50% de desemprego, crise, caminham para a perigosa taxa de 6% ao ano. A Espanha, perigosa taxa de 6% ao ano. E o Brasil comemorando que está bom. É um paradoxo, sabe? Mas, apesar de ter caído para 9, nós fomos ver lá na página do Tesouro, nesse dia 19 de abril, o Tesouro vendeu títulos a taxa de 10,78% ao ano. 20% acima da Selic. Que tal se você tivesse um reajuste de 20% acima da Selic? Era bom, né? Isso é que os banqueiros conseguiram. E por que isso? Se a Selic estava em 9, por que o Tesouro vendeu o título até 78? Porque como é que funciona o mercado de títulos? Quando o Tesouro emite, quem compra os títulos são os dealers. Desculpa a palavra em inglês, mas é assim que está no site do Tesouro Nacional. Os dealers. Quem são os dealers? Os maiores bancos brasileiros, inclusive Citibank, JP Morgan. E aí, o Tesouro oferece a 9, eles ficam lá. Compra não. Não precisa nem fazer greve. Eles simplesmente não compram. E o Tesouro vai ter que oferecer a taxa que eles estão dispostos a pagar. Tá? E como a dívida está na mão de poucos bancos, desses mesmos, eles sabem quando o Brasil tem um compromisso a vencer. Então aí é que eles sangram mesmo e vão exigindo taxa alta, senão eles não compram os títulos. Para resumir, os números da dívida: externa, 402 bilhões de dólares em dezembro de 2011, ou convertendo em reais a 1,72, que é uma taxa baixa, estava lá em dezembro, dá 692 bilhões. A dívida interna 2,5, quanto que dá a dívida brasileira? 3,2 trilhões, 3 trilhões e 200 bilhões, ou 78% do PIB. Vocês vão ver números bem menores. Por quê? Por causa do alívio, dos artifícios usados para aliviar esses números. Que artifícios? Eles não falam em dívida bruta, eles falam em dívida líquida. O que é dívida líquida? Só o Brasil usa essa definição para enganar e para ninguém se preocupar e virar o problema da dívida. Dívida líquida é a mesma coisa seguinte: vamos supor que o Costa me emprestou 100 mil. Aí eu viro para ele e digo assim: Costa, eu não te devo 100 mil, a minha dívida líquida com você é 30, porque eu tenho um lote lá em Minas que vale 70. O que vocês acham disso? Tem lógica? Só se eu vender o lote e pagar 70 para ele, tá certo? A conta da dívida líquida do Gastar é a mesma coisa. Mas eu tenho um crédito lá de reservas. Embora a reserva não renda nada, e a dívida cobra, em média, 12,5% de juros, segundo o site do Tesouro. Entendeu? Então, o Ministério
Ministério da Fazenda, por exemplo, divulga dívida líquida de 30 e poucos % do PIB. Isso é um artifício. Nós temos que olhar a dívida bruta porque nós pagamos juros sobre o quê? É sobre a dívida líquida ou a bruta? Sobre a bruta. Nós estamos amortizando é o quê? A bruta. Outro artifício. Não se fala nos juros nominais, fala-se em juros reais. No dia que foi publicada a lei de transparência, nós fizemos um pedido de informação perguntando quanto o Brasil está pagando de juro nominal. Sabe qual foi a resposta? Nós não calculamos dessa forma. Ué, não foi isso que eu perguntei, não. Aí nós fizemos recurso. Aí falaram que mandaram fazer um levantamento. Nós calculamos pela própria média de juros que está na página do Tesouro sobre a dívida bruta. Mandaram o número errado. Nós estamos recorrendo ao recurso. Não há transparência. Outra coisa. O Tesouro está contabilizando a atualização monetária da dívida como se fossem amortizações. Atualização é amortização? Está contabilizando. Por isso que aí, quando a gente faz o gráfico, a gente soma juros e amortizações, porque o que o governo está jogando como amortização, em grande parte, é a atualização. E a atualização é a parcela do juro nominal. Tá certo? A atualização compõe o juro nominal. Outro artifício. Exclui a dívida externa privada quando fala da dívida externa. Sendo que essa dívida privada tem o aval do Tesouro. E se vier a crise aí, ela vai ser transformada em dívida pública e nós que vamos pagar. E outro artifício, comparação da dívida líquida com o PIB. Pega a dívida líquida do Brasil e pega a dívida bruta de outros países. Aí fala, o Brasil está muito bem. Se está muito bem, por que está pagando o juro maior do mundo? Né? Bom, esse aqui é a evolução. Olha só, enquanto no plano real, o plano real acabou com a inflação, não foi isso? Enquanto no plano real nós estamos com o salário congelado, salário mínimo congelado, preços congelados, muita empresa brasileira, indústria quebrou, porque era proibido reajustar preços. Olha aqui a dívida. Ó, a dívida não ficou congelada, não. Aqui, ó, saúde, educação, cultura, tudo que congelado, pessoal congelado, depois que começou a previdência, olha aqui o gasto com a dívida. A dívida, desde lá o plano real, teve um reajuste com base no IGP. Então, lá nós temos a Fundação Getúlio Vargas, uma empresa privada. O IGP não mede a inflação, mede expectativa de inflação. E pega, inclusive, variação cambial. Quer dizer, a remuneração que nós estamos pagando para os banqueiros é muito além do que a inflação. É expectativa. E ainda por cima disso, juro real. Como é que eles conseguem isso? Com a implantação de um verdadeiro sistema da dívida, que controla o sistema legal, o sistema econômico, o sistema político. No sistema legal, o privilégio da dívida começa na Constituição. Todo e qualquer gasto público, por exemplo, a construção de um hospital aqui numa região onde não existe hospital. Esse projeto só passa se indicar a fonte de recurso para construir. A dívida não precisa indicar a fonte de recurso. Se não tiver recurso para pagar a dívida, corta outros gastos ou emite mais dívida. E tem uma denúncia de que a introdução desse dispositivo na Constituição foi feita de uma forma fraudulenta. Depois vocês consultem esse texto, Anatomia de uma Fraude à Constituição. A LDO começa com o superávit primário. Estabelece lá quanto é o superávit primário,
2019, 147 bi. Ninguém divulga isso. E quem pagou? Nós, porque a lei de responsabilidade fiscal manda transferir esse custo para o Tesouro. Então nós é que pagamos esse prejuízo. E mais, outras coisas, todo o lucro das estatais vai para pagar a dívida. Por exemplo, lucro da Petrobras, do Banco do Brasil, dos bancos públicos, o lucro da parte das ações que estão em mãos privadas, essas pessoas recebem dividendos. E a parte que ainda é pública desses bancos, por lei, vai para pagar a dívida. Tudo que é pago pelos estados e municípios vai para pagar a dívida. Todo o produto das privatizações que continuaram no governo Lula com a privatização de jazidas de petróleo, do pré-sal, foram leiloadas, privatização de aeroportos, privatização de cidades universitárias, de estradas, tudo para pagar a dívida. E mais, com a desculpa da crise, em 2008, Lula baixou 2 medidas provisórias que disseram o seguinte: tudo que estiver aí em rubricas orçamentárias que não chegaram a ser gastas, fim do ano, passa o rodo e paga tudo. Então é esse privilégio aqui que nós chamamos de sistema da dívida no modelo, na parte legal. E como é que funciona na parte econômica? Como é que está organizado esse modelo econômico que privilegia a dívida? Muito bem armado. Garantia de lucros crescentes para o setor financeiro e mega empresarial. Porque o pequeno empresário é que nem trabalhador, também está pagando a conta. É o grande empresário e financeiro que é o poder econômico. Esse mesmo poder econômico financia as campanhas eleitorais. Não é nenhuma novidade, é só vocês entrarem na página do TSE e vocês vão ver quem financiou as campanhas de quem ganhou as eleições. E de quem perdeu também. Porque eles jogam em todos os lados. E quem financia a corrupção? Porque tem muita denúncia, né? O corrupto. Mas quem tem grana para financiar a corrupção? O mesmo poder econômico. Aliás, a corrupção é intrínseca, né? A esse modelo que usurpa dos recursos da maioria. Esse mesmo poder econômico domina a grande mídia, que é ligada ao grande capital. A grande mídia, que não disse uma linha sobre a CPI da dívida. Tá? Agora, para manter o povo quieto, eles dão uma ilusória distribuição de riqueza. Como é que essa ilusória distribuição de riqueza funciona no Brasil? Bolsa Família para os pobres. O que foi gasto com Bolsa Família ano passado atendeu a 16 milhões de famílias. Correspondeu a 8 dias de dívida. 8 dias. E a gente vê os jornais, né? A grande mídia batendo no Bolsa Família, batendo no Bolsa Família, a gastança do Bolsa Família. Bolsa Família, 8 dias de dívida. E é só calar a boca, não tem esmola. Vive os reajustes dos trabalhadores, limitada a reposição da inflação. É o cala a boca. É o máximo, foi bom demais, vitória. Conseguir isso, é o cala a boca. Acesso a produtos baratos que dão uma sensação de melhoria de vida, faz parte da inclusão. Uma empregada doméstica que nunca teve a chance de ter um indicador, de repente ela tem um indicador, ela acha que a vida dela está muito melhor do que antigamente. E acesso a crédito e financiamento. Está todo mundo endividado. Mas comprou um carrinho, trocou a geladeira. Isso também dá uma ilusória distribuição de riqueza. E gera um grande lucro de novo para eles. Né? E
se dividam, o lucro volta para cá. Não é um esquema perfeito para eles, né? Bom, encerrando. A auditoria da dívida não é uma invenção nossa. A auditoria está prevista na Constituição de 88, aquela década marcada por aquelas comissões que eu espero que vocês tenham interesse de ler os relatórios, para vocês entenderem a conjuntura em que aquilo, por que constou na Constituição a auditoria, o que estava acontecendo lá na década de 80. Tivemos plebiscito no ano 2000. Pessoas aqui participaram do plebiscito? Em 2000? Aqui no Maranhão foi bonito, ó. As igrejas deram muito apoio, teve um grande plebiscito no ano 2000. Nós colhemos mais de 6 milhões de votos. Esses votos foram entregues em Brasília ao Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. O que aconteceu? O que aconteceu a partir do plebiscito? Mudou alguma coisa? Mas aí nasceu a nossa luta, a auditoria cidadã. Nasceu em respeito à Constituição e em respeito aos cidadãos que votaram no plebiscito. Nós já conseguimos arrancar essa CPI da dívida, foi um passo importante, permitiu acesso a muitos documentos, mas ainda não é o cumprimento da Constituição Federal. O Equador deu uma lição de soberania. No ano de 2007, o presidente Rafael Correa, por decreto presidencial, instituiu uma comissão para fazer auditoria da dívida, nomeou os membros equatorianos, nomeou 6 estrangeiros, 3 titulares, 3 suplentes. Eu tive a honra de ter sido uma das titulares nesse trabalho. Doei minhas férias, que eu ainda estava nativa, doei minhas férias de 2007, das férias de 2008. Depois é que eu consegui que o Ministério da Fazenda me liberasse sem nenhuma vantagem, sem nem diária, e pagou meu hotel lá, foi o Equador, que eu trabalhei de graça para ele. Então, conseguimos fazer um relatório. Com base nesse relatório, o presidente Rafael Correa apresentou, publicou que ele acataria no máximo 30% do valor nominal da geladeira. Quer dizer, fez um cálculo lá da corresponsabilidade dos equatorianos. Ele apresentou essa proposta de reconhecer no máximo 30%, 95% dos detentores dos títulos foram lá entregar os títulos. Os outros 5% nunca apareceram. Enquanto isso, o Brasil estava resgatando um ágio, né? Já até sabe a quanto chegou o ágio pago pelo Brasil? Chegou a 70%. Com essa economia, o Equador está aplicando os recursos, principalmente em saúde e educação, resgatando a dignidade do sofrido povo equatoriano. Isso aí mostra como que a auditoria pode funcionar. Isso aí dá uma ideia de por que nós somos tão boicotados, como fomos até na cúpula dos povos agora, que participamos de tudo, cumprimos as regras, aprovamos em plenária a proposta e não constou no documento final a auditoria. Por quê? Porque até nos movimentos sociais tem muita gente infiltrada. Tem muita gente infiltrada. Então, gente, olha, nós não podemos mais ficar indiferentes à inaceitável situação dos direitos humanos no Brasil, 6ª maior economia mundial. Como é que está a saúde? Filas, mortes sem atendimento, insuficiência de leitos e de UTI, falta de médicos e de profissionais de saúde, baixos salários também para os médicos que estão em greve, condições de trabalho aviltantes. Vocês falaram do adoecimento dos bancários. O
adoecimento dos médicos e também dos professores hoje é uma realidade. Educação com ausência de políticas efetivas, salários irrisórios para os nossos mestres. Também não é à toa que as universidades públicas estão em greve, os profissionais de educação também. Sobrecarga de trabalho, provocando a queda de qualidade, porque o professor tem que ter vários empregos. Para o professor ser um bom professor, ele tem que ter tempo para se formar, né? Déficit habitacional, 8 milhões de moradias faltam. Os brasileiros vivem em situação pior do que os animais. E tem toca e tem ninho, tem muito brasileiro que está aí nas marquises enrolado em papelão. Até na capital da República, até em Brasília. Qualquer entrequadra lá hoje você acha pessoas enroladas em papelão. E muitas vezes não eram mendigos, não. Pessoas que perderam emprego, que adoeceram e que nem a família quis. Estão lá. Outro dia pegaram uma pessoa lá na rua, era um médico. Um médico que pirou diante dessas aviltantes condições de trabalho, caiu no alcoolismo, até a família o abandonou, está lá como mendigo, dormindo lá, no sexto país mais rico do mundo, pode passar. Como é que está aqui 40 milhões de pobres? Isso é uma vergonha, porque recursos não faltam no nosso Brasil. 10 milhões de famintos, 20% da população brasileira é considerada analfabeta funcional. Sabe ler e escrever, mas não sabe interpretar o texto. Um desemprego de 12%, apesar do crescimento. Por quê? Existem vagas, mas as pessoas não estão formadas, porque não receberam educação de qualidade, não tem condição de assumir aquelas vagas. Nós conseguimos uma CPI para investigar essa famigerada dívida. Ela foi criada em 2008, instalada só 9 meses depois, foi um parto para instalar essa CPI, boicotada o tempo todo pelos partidos de direita e pela base do governo. A iniciativa foi do PSOL, do Ivan Valente de São Paulo. Ela foi concluída em maio de 2010. Foram identificadas graves ilegalidades e ilegitimidades. Muito do que eu falei aqui foi do que foi descoberto pela CPI. Agora isso aí está no Ministério Público parado. Vai depender da mobilização social para isso andar. Nós temos necessidade de ampla divulgação disso e exigir a completa investigação. Eu concluo, gente, dizendo o instrumento do endividamento público, que deveria aportar recursos, complementar os recursos do Estado, foi usurpado pelo sistema financeiro. A nação está submissa aos interesses do mercado. Esse mercado que só quer lucrar, lucrar, lucrar e não quer nem remunerar bem os seus funcionários, são vocês, né? Metade dos recursos orçamentários da nação transferidos para o pagamento de uma dívida pública que não tem contrapartida. Uma dívida que cresceu em função de mecanismos meramente financeiros, julgadas, né? As consequências, um sacrifício social inconcebível para o nosso rico país, exclusão, miséria e violência, lógico. Como é que essas pessoas que estão julgadas na sarjeta vão sobreviver? Elas vão se revoltar mesmo. Se fosse um de nós lá, estaríamos revoltados ou não? Fazem parecer difícil, fazem a mídia, faz o terrorismo de que não tem outro jeito, que sempre foi assim, sempre vai ser assim, sempre teve pobre, sempre vai ter pobre, é assim que eles falam. E fazem parecer difícil para que acreditemos que é impossível mudar. Mas quem tem alma humana, quem ainda não perdeu a sua humanidade, não desiste de lutar e não se conforma com essa situação. E qual é a saída? Nós estamos lutando contra aqueles 50 lá daquela pesquisa daquele secretário. Nós estamos lutando contra o poder mundial. Mas nós temos um truque. Esse poder está altamente desmoralizado. Nós temos que denunciar as fraudes
Esse poder econômico está altamente corrompido e desmoralizado. Nós temos esse trunfo da verdade. Nossa tarefa é divulgar o conhecimento dessa realidade. O conhecimento empodera as pessoas. As pessoas se sentem humilhadas e rebaixadas até o momento em que elas detêm o conhecimento. Quando elas detêm o conhecimento, elas se sentem fortes e prontas para lutar, inclusive encorajadas para lutar. Nós temos que construir uma mobilização social consciente. Não nos interessa a massa de manobra gritando, não nos interessa isso. Nós queremos uma mobilização consciente do povo entendendo, sabendo os direitos que tem, sabendo que os recursos existem e sabendo por que aqueles direitos não se materializam. Para isso, existem muitas ações concretas. Algumas que eu coloco aqui para vocês debaterem nesse encontro. Fazer uma auditoria dessa dívida para desmascarar o sistema da dívida que está subtraindo os nossos recursos e impedindo que o Brasil seja a nação que deve ser. Uma nação que garanta vida digna para todos, não para uma minoria. Vida digna e em abundância. Tem mais de 2000 anos que nos ensinaram isso. Vida digna e em abundância para todos. Nós temos que acompanhar, criar núcleos, porque a luta tem que ser democrática. A luta tem que espalhar, todo mundo pode ser protagonista dessa luta. E acompanhar as investigações do Ministério Público, rever a política monetária e fiscal para garantir distribuição de renda e justiça social, atender aos direitos humanos e garantir transparência e acesso à verdade. Essa realidade aí, nossas crianças, né, são os nossos irmãozinhos em todas as cidades do nosso país. Já se passaram 512 anos dessa luta. Eu acho que agora chega. Quem que vai lutar para mudar a realidade? Eles? Quem que vai poder mudar essa realidade? Somos nós. Então eu estou no privilégio de ter sido convidada aqui para falar para vocês. Eu vejo a categoria dos bancários como uma categoria especial, muito bem preparada, muito bem formada e muito explorada pelo setor mais lucrativo do mundo. Então, vocês podem muito. Colocamos a luta da auditoria cidadã à disposição de vocês, com muita esperança que vocês abracem essa luta, nos ajudem a montar núcleos por toda parte e sejam mais uma categoria multiplicadora desse fator de mudança da realidade brasileira e dos outros países. Obrigada.